Bom, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais um estudo aí semanal que a gente tem feito de ações, né? Hoje a gente vai estudar aqui a Natura, então o código da ação NTCO3. É um papel que tem liquidez em opções também, tá? Então, tudo que a gente vai aqui analisar das ações, né, a gente pode manifestar aí a nossa opinião com o papel, se o papel vai subir, ficar estável, cair, a gente pode fazer isso através das opções. E também quero aproveitar já esse comecinho para falar, né, se você não está sabendo, dia 19 de outubro, que é uma terça-feira, à noite, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu vou dar uma aula especial sobre como lidar aí com crises, né, com quedas na bolsa, como você consegue aproveitar essas crises para aumentar bastante a rentabilidade da sua carteira. E eu vou ensinar aí duas estratégias de opções que te permitem aguardar esses momentos de queda, né, momentos de oportunidade na bolsa, tendo renda, tendo uma boa rentabilidade. Então você aguarda pacientemente esses momentos e aprende também, sabe como aproveitar eles. Isso dia 19 de outubro, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Mas vamos lá, vamos estudar sobre a Natura. Felipe, manda bala. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, como o Caio falou, a gente vai estudar a Natura e já vou começar destacando alguns pontos de por que a gente escolheu essa empresa para analisar. Bom, como todos sabem, a gente frequentemente roda vários filtros, a gente analisa indicadores de balanço para tentar identificar algumas empresas interessantes. E uma delas, né, a gente rodou alguns filtros e uma delas que caiu nos nossos filtros foi a Natura. E principalmente por um fator que foi diferente de todas as outras empresas que a gente estudou aqui. O primeiro ponto, e o mais importante, é que a Natura ela está na carteira dos maiores fundos de investimento do país, que investimento em ações. Então, uma das maiores posições em ações do Fundo Verde, da SPX, da Constellation, da Dynamo. Então, por conta desses vários grandes fundos, né, ter essa ação em carteira, a gente decidiu dar uma olhada, por conta que é significativo. Quando a gente vê grandes investidores, né, referências no mercado, em composições relevantes em determinados ativos, é interessante a gente parar, sentar para analisar. E foi por isso o principal motivo que a gente escolheu a Natura. Se você quiser compartilhar minha tela aí, cara, é só colocar. Opa, vamos lá. Tá aí. Bom, a Natura, basicamente já começando com as operações dela, ela é dividida em 4 empresas. Então, é a Natura e Latam, que são as operações da Natura, que a gente conhece. A Avon International, que é a Avon que ela comprou recentemente, tá? Então, em 2020, ela encerrou todos os pagamentos de compra da Avon e agora é integralizado na Natura. The Body Shop International, que é uma empresa que foi fundada, né, e tem as suas operações no foco lá no Reino Unido. E a Aesop International, que foi fundada na Austrália e que também tem as suas operações num determinado nicho. São 4 empresas que formam a Natura Holding, então são essas 4 empresas. A Natura, que a gente conhece, ela fabrica e vende produtos de beleza extraídos da biodiversidade brasileira, então focam naqueles produtos natural. O foco dela é Brasil. A distribuição é feita por meio da venda direta, né, com aquelas consultoras de venda, tudo. Está entre as maiores empresas de venda direta do mundo e o público é interessante aqui da Natura como empresa como um todo, a holding, que ela consegue atingir todos os públicos. Então, com a Natura específico, ela atinge o público que ela chama de mastige, que é o público que seria classe média, vamos dizer assim. Então, com a Aesop, né, ela atinge o público prestígio, que é alta renda, e a Avon ela atinge o que ela chama de massa, que seria o pessoal econômico. Dos produtos, tem diversos produtos, mas principalmente fragrâncias, maquiagem, cuidado corporal e facial. Tem protetor solar, sabonete, desodorante, são os principais. Da Avon, o foco dela é os Estados Unidos, tem as operações também no Brasil, mas a Avon International foca nos Estados Unidos, fabrica, vende produtos de beleza, também é de venda direta, o público já é o público da massa, que eles chamam, e os principais produtos são produtos de beleza, então pele, fragrâncias e moda e casa, bijuterias, relógios, roupas, esse tipo de produto. The Body Shop International, que o foco é no Reino Unido, então se a gente vê que é Natura Holding, né,
ela é universal, ela é mundial, isso é bem interessante também. Diferentemente das outras, a Body Shop ela é uma desenvolvedora também, então ela desenvolve, distribui e vende produtos de beleza. O foco é no Reino Unido, tem distribuição agora diferente também por franquias e lojas próprias, diferente das vendas diretas das outras duas marcas que a gente falou. O público é o mesmo público da Natura. E os produtos são um pouco mais voltados para o corpo em si, cuidado corporal, banho, cuidado de cabelo, pele, maquiagem, mas os principais são esses 3 primeiros. E por fim, no público que eles chamam de Prestige, eles usam essa Aesop International, que é o foco deles é na Oceania, que é uma marca de cosméticos de luxo, com portfólio único de cuidados com a pele e com o cabelo. Distribuição por o que eles chamam de lojas conceito e comércio eletrônico, então são lojas em centros urbanos muito caros, muito ricos, então determinados pontos, é bem estratégico isso. E os produtos principais são para pele, cabelo, corpo, fragrâncias, casa e presentes, kits e viagens. É interessante a gente destacar aqui que a linha de produtos ela é muito próxima. Talvez uma marca ou outra varie um pouco, só que o diferencial está no foco do público. Então a gente vê 2 marcas com foco no público mastige e a outra marca com o público massa, que eles chamam, e a outra no público que eles chamam de prestígio. Então, com 4 marcas, ela consegue atingir todos os públicos no mundo inteiro. Lembrando que cada empresa, cada marca dessa tem um foco regional, então a gente destacou a Natura, foco Brasil, a Avon, foco Estados Unidos, a The Body Shop, o foco Reino Unido, e a Aesop, foco na Oceania. Mas todas elas têm operações no mundo inteiro, inclusive a Natura. As fontes de receita, que fique bem, que é um dos pontos mais importantes que a gente gosta de destacar. Por segmento, a Natura representa 56%, tá? A Natura em cor representa 56%. E essa Natura inclui a Natura com foco na América Latina. Então, pega todas as operações da Natura América Latina, pega também a Avon Brasil, tá? Que fique claro, eles misturam a Avon com Avon International, perdão, a Avon com Natura. Então, a Avon International é a parte da Avon que é só internacional. Então, esse 56% tá em peso aqui. E a gente vê que a The Body Shop é uma receita menor. Então, o foco mesmo é Avon e Natura. Receitas por produtos, aqui muito interessante também. Os principais produtos que eles vendem é o que eles chamam de itens essenciais, que shampoo, desodorante, sabonete, são os itens essenciais, representa a maior parte da receita. A outra parte são as fragrâncias. Então, a gente, só com esse gráfico de pizza, a gente já consegue destacar que as principais linhas de produto, as principais fontes de receita da empresa são os itens essenciais e as fragrâncias. E aqui interessante do perfil da receita dela com base regional, aqui a gente tem uma vista melhor. Então, por exemplo, o país que ela mais gera receita é o Brasil, em seguida o Reino Unido, mas a gente vê que tem México também forte, tem América do Norte em geral, tem Argentina, tem outros, tem Oceania, então é bem variado. Mas o foco maior é o Brasil, mas ainda assim é um percentual muito diluído. E é importante destacar isso porque para a gente entender como que a empresa ela é mundial, não dá para a gente olhar para a Natura e pensar que ela é uma empresa brasileira que atua aqui no Brasil ou na América Latina, não. Ela atua em todo o planeta com um foco um pouco mais intencional aqui na América do Sul. Perfil da dívida, ela por conta dessa por ela ser mundial, né? Vender em várias moedas, ela tem aquele que chama de hedge natural. Então, ela não tem uma diferença gritante de perfil da dívida em dólar com real e vice-versa. É sempre a dívida muito próxima da receita daquela região que ela tem. E alguns diferenciais da empresa que a gente tentou destacar aqui, né? Não são diferenciais tão exorbitantes, mas são alguns pontos que a gente vê que diferem um pouco das concorrentes. Primeiro, o modelo multimarcas. Então, com esse modelo multimarcas, ela consegue atingir uma variedade maior de produtos. Isso é positivo ante a concorrência. Ela consegue atingir todos os públicos, isso é muito positivo contra a concorrência também, e ela tem nível de atuação global. A gente vê outras empresas como o Boticário, que são as concorrentes principais dela, Johnson & Johnson, que apesar de ser muito boas também, elas não conseguem o mesmo nível global, né? No caso da Boticário não é tão global quanto a Natura,
E também não consegue atingir todos os públicos, que é o caso da Johnson & Johnson, ela também não atinge todos os públicos, até o prestígio, né, que eles chamam. Outros diferenciais, a forte governança corporativa. Então, a governança corporativa da Natura é muito famosa no Brasil, é muito respeitada, os executivos. Com base no demonstrativo deles, existe uma qualidade dos documentos oficiais muito grande, tanto o formulário de referência quanto os relatórios, tanto trabalhar na questão da imagem, na questão rica em informação. Então, existe um excedente muito grande de informações. Eles também emitem um relatório anual, que não é comum também, então, um relatório anual específico. Existe uma riqueza de dados muito grandes, tanto setoriais quanto da própria empresa, eles aprofundam muito nisso. Então, existe uma transparência que eles passam para os investidores. E um ponto interessante é que eles gastam muito pouco com os executivos. A média salarial dos executivos, contando bônus e tudo, é em torno de R$ 5.000 mensais. Tem os executivos, os auditores fiscais, eles não recebem quase nada, é R$ 100 e poucos a mensalidade que eles recebem, e a média salarial do restante é em torno de 5 a 7 mil. É muito, muito baixo, mas a gente entende isso, primeiro, é algo respeitável, e segundo, que a gente percebe que muitos executivos lá têm participações grandes na empresa por meio de ações. E não como bonificação, mas porque eles realmente têm patrimônio em ações e eles são muito remunerados por conta dos dividendos, que não inclui nesse gasto. Com relação ao ESG, ela é muito pioneira, ela foi uma das primeiras, né? A marca Natura em si ratifica isso, então Natura, que pega sempre produtos naturais da fauna e flora brasileira, né, da biodiversidade brasileira. E ela também foi uma das pioneiras na venda online omnichannel, tanto que, se a gente olhar para a Natura, as operações só da Natura, da marca Natura, ela foi muito lucrativa antes da pandemia com online, muito lucrativa, e na pandemia ela teve mesmo com os fechamentos de lojas, com todos aqueles problemas, ela teve um salto gigantesco, né, nesse sentido, por conta dela já estar muito preparada nessa questão do online e do omnichannel, que é a mistura do físico com o online. Isso foram destaques que, como a gente vai ver mais para frente, melhoraram muito a margem da empresa e também destacaram ela com relação aos concorrentes, com relação a CAGR de receita e tudo mais. Com relação a alguns riscos da empresa, já passando para os riscos, ela tem uma alta dependência das marcas, então aquele ativo intangível, né? Então ela é muito pautada nas marcas, na reputação das marcas. Necessidade de atualização de carteira de produtos, isso não é muito positivo, né, na metodologia do Buffett, de Terry Smith, que você precise renovar frequentemente os produtos, ou seja, existe um gasto com pesquisa e desenvolvimento grande para poder ser renovado o estoque. Dependência significativa de logística de distribuição. Para aqueles que têm costume de olhar fundo imobiliário e gostam, sabem que o Cajamar é o Faria Lima dos galpões logísticos, e a Natura, né, a holding, ela tem muitos imóveis lá naquela região e ela é muito dependente do transporte rodoviário em torno daquela região. Então, o Cajamar é o centro de distribuição do varejo nacional, e ela, para minar o custo, gasto muito alto com a logística, né, porque o volume de produtos é recorrente e é muito grande, ela se estabilizou muito forte em Cajamar, que ela consegue fazer diversas distribuições recorrentes, frequentes, para a diminuição do custo. Então é muito, muito interessante, apesar de ser um risco a questão da dependência rodoviária, é interessante a gente ver como que ela está tentando diminuir os riscos e os custos por conta dessa necessidade de um alto fluxo de volume de produtos para distribuir. Risco de contaminação de produtos, como ela trabalha muito com produtos, isso aqui é geral do setor, trabalha muito com produtos que tem contato com a pele, né, com o rosto, enfim, de uso pessoal, ela tem esse tipo de risco. Lógico que todos os produtos sempre são testados, aprovados, mas frequentemente é de senso comum até a gente vê determinadas marcas com defeitos e com esses riscos de contaminação. Às vezes os testes para determinada pessoa não acontece nada, mas para outras pode gerar uma alergia e essas coisas, e isso pode gerar contingência judicial. Por isso que é importante. Teve até aquele caso da cervejaria lá, né, que não sei o que teve lá, acho que teve gente que morreu, né, foi um problemaço, né? Às vezes pode até ser algo criminoso, né, alguém sabotando, né? Perfeito, exatamente.
O risco de não sucesso de integração com a Avon. Para quem não sabe, em 2020 ela encerrou o processo de compra da Avon. Então ela fez a compra da Avon, integralizou o capital com a Avon, a Natura e a Avon. E a Avon vinha de um processo de resultados ruins. Visto isso, a Natura acreditou que seria uma oportunidade de compra, de integrar as marcas, e acreditando no know-how da Natura, que é muito bom, né, as margens altas, tudo, usar todo o know-how da Natura para começar o processo de turnaround da Avon, e nisso eles conseguiram identificar um possível ganho muito grande nos próximos 4, 5 anos. Então, existe esse risco deles não conseguirem fazer essa integralização, mas nos últimos trimestres a gente vê que isso está dando certo. Isso é muito interessante. Risco do modelo de franquias, né? Então, de gerenciamento e acompanhamento de um número de lojas elevado com os franqueados, isso principalmente com a The Body Shop, que ela vem tendo problemas para melhorar as margens, tanto que a receita é uma pequena parte da receita, mas por conta dessa escalabilidade, ela vem tendo um pouquinho de dificuldades para gerar muito lucro e muita receita com esse tipo com a Body Shop. O setor em geral é altamente competitivo, a gente vê diversas marcas, várias e várias marcas nesse segmento de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal. E segundo a própria empresa, esse tipo de produto, apesar de que a gente sabe que todo mundo vai consumir, ninguém vai parar de se preocupar com a beleza, com a higiene pessoal, mas a empresa destaca que esse segmento é sensível ao poder de compra do consumidor. Isso pode ser, talvez, ela não discriminou isso, mas pode ser com foco na alta renda e na média renda. Talvez tenha isso. Agora, na renda de massa, né? Agora, na média e alta renda, talvez seja menos sensível ao poder de compra, mas ainda assim ela é sensível ao poder de compra do consumidor. Isso é importante a gente destacar por conta da questão do aumento da taxa de juros. Então, aumenta a taxa de juros, restringe crédito, diminui o poder de compra da população e isso acaba afetando negativamente a empresa. Outro ponto também, dependência de empresas de cartão de crédito. Isso é geral do setor de varejo, depende dessa disponibilidade de crédito dessas empresas. Alteração jurídica das consultorias de venda. Pode falar. Só um comentário, eu acho que é bem no cartão de crédito onde entra a taxa de juros, tá? Porque assim, ninguém faz o financiamento longo para comprar um produto da Natura. Mas o cartão, né, de crédito, ele vai subir forte com a alta da taxa de juros. Né? Perfeito. Alteração jurídica na questão das consultoras de venda, né? Como a maior parte da receita dela vem da venda direta, tem muita questão de problema trabalhista, jurídico nesse sentido, então aquela relação comercial, abertura de PJ, MEI, esse tipo de problema jurídico. Então ela tem muito problema com isso, então qualquer alteração jurídica pode impactar forte ela nesse sentido. Também tem estabilidade no câmbio, e com relação às contingências que eu comentei aqui, ela tem hoje uma provisão de 7,5 bilhões de reais em contingências, sendo das quais 4,5 bilhões estão impossível. O restante é tudo remoto, classificado como remoto. Aqui interessante também com relação à sazonalidade da receita. Normalmente no terceiro e quarto trimestre é onde ela tem maior percentual de receita de resultado. E o pior, normalmente, é o primeiro e o segundo. São os piores de resultado. Então, é interessante a gente olhar isso, porque isso reflete muito no preço da ação com base nos resultados. É igual cervejaria, a gente gosta de usar esse exemplo, né? Final de ano é festa, cervejaria vende mais, resultados são melhores. Então, é interessante a gente sempre olhar ou anualizado, ou ter um desconto com relação ao terceiro e quarto trimestre, se for analisar trimestre isoladamente. Uhum. Com relação às projeções, tá? Ela tem um CAPEX, né, que foi feito para 2020, né? Então, em relação à aquisição de imobilizados intangíveis, que ela está focando. O CAPEX foi de 853 milhões em 2020, que investiu em projetos, edificações e instalações, software e outros, principalmente softwares e projetos. E para 2021, ela está pensando em disponibilizar, né, está planejando quase 2 bilhões para 2021. Isso que de 2019 foi metade de 850 milhões, então foi em torno de 400. 2020 já dobrou e a gente vê que em 2021 vai dobrar também. Isso é interessante, ela está gastando bastante para ter um CAPEX muito alto para melhorar suas operações. Lançamento recorrente de produtos, isso é interessante também, tá? Com relação ao CAPEX anual.
ela gasta já nos últimos 5, 6 anos, em média, de 90 a 110 milhões de reais ao ano com o lançamento de produtos. Tá? É um gasto muito fixo. A gente vê um pequeno aumento, mas está muito mais atrelado a questões inflacionárias. Outro ponto também, gasto com pesquisa e desenvolvimento, também é recorrente. Ela gasta em torno de 480 a 510 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela não tem um gasto exorbitante, uma variação muito grande. Então, é interessante a gente sempre ter em mente, todo ano, em torno de 600 a 700 milhões, que ela vai gastar com os lançamentos e com o desenvolvimento de novos produtos. O guidance que ela apresenta para os próximos anos. Então, existe inúmeros desinvestimentos relevantes em andamento, principalmente com relação à Avon. Então, ela está tentando otimizar as operações da Avon e fazendo a integração com as operações dela. Então, o período que ela acredita que é um período de consolidação da sinergia, para a Natura vai ser de 2020 a 2024. Então, existe uma estimativa de EBITDA anual em torno de 350 a 450 milhões de dólares. Então, deu 2024, com sucesso, tendo sucesso a sinergia, ela acredita que vai gerar um EBITDA em torno de 350 a 450 milhões de dólares, tá? Aí ela a empresa toda. A empresa toda, perfeito. Não, a Natura empresa, isso. Não, perdão. É as operações da Avon só, isso. Só da Avon, 400 milhões de dólares. Isso, exatamente, só a Avon. É que já é integralizado, mas é só a Avon. Então é esse número, é esse 350 a 450 milhões de dólares que a Natura enxergou na Avon quando comprou ela. É esse número. E eles calculam, eles dividiram essas projeções, né, com relação aos suprimentos, né, a otimização dos suprimentos. Eles justificam bem profundamente o porquê de cada uma delas, mas não vou me alongar aqui. Mas em torno de 100 milhões de dólares com suprimentos, eles vão conseguir essa otimização. Com a manufatura e distribuição, 115 milhões. Despesas administrativas, 80 milhões. E receitas da América Latina, aumento de 115 milhões. A receita consolidada, o guidance para 2023 em relação à receita líquida, eles trazem em torno, que foi aquilo lá que eu comentei com você antes, Caio, da live, quase 50 bilhões, então 45 a 49 bilhões, que eles esperam para 2023 já fechado. A margem EBITDA em torno de 15% para 2023, é uma margem relativamente pequena, mas aceitável. Aí eles destacam algumas coisas, então o crescimento da receita em todos os canais de distribuição, ganho de alavancagem operacional, expansão da margem, contínuo aumento da margem no segmento de Natura e Co. E concretização da captura de sinergias decorrentes da combinação da Avon. O endividamento para 2023 está em torno de uma vez EBITDA, então ele pega o EBITDA anual e uma vez você consegue abater a dívida líquida, esse que eles esperam para 2023. E os investimentos na Avon, ela está esperando nessa faixa de 2021 a 2024 em torno de 163 milhões de dólares, tá? É isso que ela espera. Então, mais ou menos 163 mais em torno de 230 milhões de dólares no total até 2024. E a maior parte deles foram feitos em 2020 e 2021. Eu dei uma olhada nos relatórios de analistas, então a gente teve a oportunidade de olhar da BTG, que inclusive é gratuito, e eles recomendam compra da Natura, um preço-alvo de R$70. Lembrando, isso eu só estou falando o que eles estão dizendo. Não, eu e o Caio, a gente não recomenda compra. O intuito aqui é simplesmente estudar a empresa, entender como é que são as operações dela. E eu acho que... só para terminar, Caio, que eu vou falar de alguns indicadores aqui. Uhum. Alguns indicadores que chamaram muita atenção. Então, indicadores de balanço. Se a gente olhar para o demonstrativo de resultado, o CAGR de receita dela nos últimos 5 anos foi muito grande. Ficaria em 12º lugar da Bolsa, de todas as empresas da Bolsa, que ficou em 36,13%. É muito alto esse crescimento de receita e foi um dos justificativos do aumento da cotação. Para quem não sabe, isso é a taxa de crescimento anual da receita, né? CAGR é isso, taxa de crescimento anual. Perfeito. A margem bruta dela é altíssima também, em torno de 65%, é bem alta, uma das melhores da Bolsa também. Em relação ao balanço patrimonial, né, só alguns indicadores para a gente se situar. O valor da firma em torno de 67 bilhões, valor de mercado 61 bilhões,
O caixa dela hoje está em torno de 8 bilhões de reais e a dívida bruta 14 bilhões de reais. Isso é o que ela tem hoje. Uhum. E aqui interessante, acho que o Caio até tem algumas outras imagens, mas eu trouxe aqui um pouco do crescimento do CAGR de receitas dos últimos anos. Então, a gente vê que o CAGR de receita cresceu muito nos últimos anos, ela veio melhorando muito as suas operações, e a margem líquida dela vem caindo bem forte de 2008, 2009 para cá. Isso mostra que é um setor muito competitivo. Quando a gente vê margens caindo de várias empresas do mesmo setor, a gente entende que o setor é altamente competitivo. Uhum. E para finalizar aqui, né, hoje vai ser um pouco mais rápido, a gente fez algumas análises de balanços com base na metodologia do Buffett, sempre voltado só para o demonstrativo de resultado, tá? Então a gente pegou o intervalo de 2011 a 2018. E é interessante aqui, vou pegar os positivos primeiro, né? A margem de lucro bruto dela veio crescendo, então isso é interessante. Não está a data correta aqui, mas é de 2011 a 2018. Ela veio decaindo, né, até 2016, mas depois ela conseguiu recuperar bem. A lucratividade da depreciação, então analisando quanto que ela de depreciação ela consegue gerar de lucro. Está abaixo de 10%, isso é muito bom, muito positivo mesmo. O que é esse número? Esse número é a gente pegar as despesas com depreciação e amortização e comparar com a lucratividade dela, o EBIT. A gente vê que é bem baixo, então abaixo de 10% é muito positivo, e a gente vê que ela mantém em torno de 5%, até alguns anos foi menos que isso. Isso é muito positivo para a empresa. Ela gasta pouco do lucro dela, vai para pagamento de financiamento, é isso, né? Exatamente. E em relação ao EBIT por ação, vem estando constante ou crescente. Isso é muito positivo também. Lógico que não foi um crescimento muito grande nos últimos anos, mas pelo menos ela se manteve intacta, não teve uma queda brusca nem nada. Agora, os pontos negativos com relação a essas análises do Buffett, né? Que é a metodologia dele de análise de balanço. O custo operacional dos lucros está bem esticado, então dos juros, né? Então a gente pega o quanto que a empresa paga de juros e compara com o lucro dela, e isso está muito alto, então o custo operacional dela está bem alto. A tendência do lucro líquido real por ação, né? Então agora a gente não está no EBIT, a gente está no lucro líquido, tirando tudo que é não recorrente. O anterior ali é lucro líquido também? Não, aqui é EBIT. Mas aí, qual a diferença entre esse e o lá de cima que a gente tinha visto ali? Sobe ali. Deixa eu ver. Ali, lucratividade da depreciação. Esse aqui é só com o gasto de depreciação e amortização. Ah, tá. E Entendi. aqui Então, a depreciação gasto em estoque, né? O que deprecia do estoque é baixo. Isso. Agora, o exatamente. gasto com juros é alto. É altíssimo, exatamente, perfeito. Tá. Então, aqui, para você ter noção, um valor muito bom seria abaixo de 30%. E um valor um pouco aceitável é até 80%. E a gente vê que em vários momentos, 2015 para frente, ele supera bastante esse valor. Tá. A tendência do lucro líquido real, então, por ação. Então, a gente pega o lucro líquido por ação, tirando a parte não recorrente, ano a ano. Então, a gente vê que vem decaindo. Isso é ruim, não é positivo. Esse real, você está descontando inflação? Não, eu estou descontando não recorrente. Tá bom. Tá? A lucratividade do VGA. Para quem não sabe, VGA são as despesas com vendas gerais e administrativas. Então a gente tem que comparar quanto que ele gasta com essas despesas e compara com o lucro bruto. E a gente vê que não é muito positivo também. Né? Existe um gasto, um comparativo, tanto que ela gasta para as suas vendas e o gasto administrativo é muito alto perante o lucro. Inclusive em 2011 ela até ultrapassou isso. Então, a gente vê que 2012 para cá vem sempre aumentando, isso é ruim. E a margem líquida real, então real aqui não descontando inflação, mas sim descontando tudo que não é recorrente, vem caindo muito forte, mas muito forte mesmo. Isso ratifica um pouco, né? Pensando aqui na linha do Buffett, que o interessante para ele é encontrar empresas com vantagem competitiva durável.
e tudo que ele não quer é uma empresa num setor muito competitivo e que nos próximos 10, 15, 20, 30 anos ela não vá se destacar dos outros. E aqui a gente vê a margem dela caindo bruscamente, a margem líquida. Então isso não é muito positivo para a empresa. Às vezes, muitas vezes não é nem as operações da empresa que estão falhando, mas sim o setor que tem muita concorrência, muitos players entrando, e acaba que ela é obrigada a diminuir o nível de preços para poder continuar o seu volume de receita e de vendas. Então, são alguns pontos negativos com relação à análise de balanço que a gente percebe aqui. E Maravilha. eu acho que é isso. Tá, Né? deixa eu entrar um pouquinho nos números, então. Uhum. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Uhum. Maravilha. Números aqui, assim, o que eu acho interessante, né, de pensar na Natura, né? Basicamente, se a gente olhar lucro líquido, então esse gráfico aqui eu tô vendo a linha laranja é o lucro líquido, né, acumulado desde 2012, tá? Então a gente vê que o lucro líquido ele chegou a bater negativo, né? Então o acumulado está negativo, né? Então foi, vamos dizer assim, não foi bom do ponto de vista de lucro que a empresa deu, né? Já a cotação, que é o azul, subiu bem, né? Então o papel saiu daqui, né? Se a gente for ver aqui a cotação mesmo, saiu de R$ 21 lá em 2012, atualmente R$ 44. Então, o papel subiu bem, mas a lucratividade né, o lucro não correspondeu, tá? Então, o que eu chamo aqui de margem de segurança contábil, né, que é esse negativo, né, estaria apontando para esse grande risco que a gente tem no papel agora, né? Então, por exemplo, se a gente pegar 2013, 2014, essa métrica indicava, né, que estaria interessante, assim, o papel caiu de preço e o lucro que a empresa entregava ainda era bem considerável. Então, teria aí 30%, 40% para o papel subir para chegar ali no justo de acordo com os lucros que a empresa estava entregando, né? O cenário hoje, ele já é invertido. Então, a gente tem basicamente aqui, se fosse para voltar, né, os lucros, o papel teria que despencar, né, despencar em 90%, e para quase zero para compensar, né, essa falta de lucro aí com o tempo. Então, é um cenário difícil de pensar assim, falar, poxa, mas por que então as pessoas estão pagando aí R$ 44 pela ação da Natura, né, se ela entregou tão pouco lucro? Será que está na questão do lucro operacional, ou seja, aconteceram coisas inesperadas, pandemias, coisas não recorrentes, né, que tiraram a lucratividade? Aí a gente passa para esse outro gráfico aqui, que é o gráfico do EBIT. Então, para quem não sabe, isso é o lucro operacional, é o lucro antes de gastos com impostos e com gasto de dívida. E aí a gente vê que fica um pouquinho melhor, né? Então a gente tem, por exemplo, claramente aqui uma margem contábil, né? Uma margem de segurança contábil bem alta ali em 2017, indicando que estava um ponto muito bom de comprar o papel, né? 2017 o papel estava a R$ 16, né? Então, de fato, né, isso a gente vê que foi real, né? Depois o papel andou, mas agora o cenário de novo fica bem, bem perigoso, né? Então a gente vê que mesmo o lucro operacional, tá, ele caiu bastante. Isso aqui tem que lembrar que é lucro operacional por ação. Então, na verdade, quando a Natura comprou a Avon, né, a compra foi feita via troca de ações. Então a gente tem muito mais ações hoje em dia, né, do NTCO3, né, o código, para a mesma receita, né? Então a receita ainda não andou, o lucro ainda não andou e tal. Então, por causa disso, né, a gente tem aqui uma margem de segurança contábil bem negativa. Então, basicamente, o papel teria que cair 50%, né? Se a gente fizer aqui um estudo e botar, por exemplo, a R$ 22, né, o papel hoje, né? Se ele caísse para 22, aí a gente chegaria aqui para algo mais justo, vamos dizer assim, né, nessa métrica de EBIT, tá? Depois a gente pode olhar, então, mesmo assim, né, fica dura. Né? Fala, poxa, por que o mercado, então, está pagando R$ 44? Deve ter outra coisa aí, né? E aí, quando a gente vai para a receita, eu entendo que já fica mais claro como que o mercado está lendo a Natura agora. Então, a gente vê que a receita da Natura,
ela subiu bem, né? Foi o que o Felipe comentou, o CAGR super grande, né? Um dos maiores da bolsa, ou seja, a empresa conseguiu ir vendendo cada vez mais ao longo do tempo, e a cotação de fato andou, né? Então, provavelmente, né? Quem está comprando Natura olhou muito isso aqui, né? No passado, né? Olhou aí o crescimento de vendas, apesar de ainda não estar representando um lucro tão significativo. Porém, né, mesmo assim, se a gente for olhar aqui a receita, a gente estaria aí no valor justo, né? Então, o preço hoje na ação está, né, deixando uma margem de segurança zero aqui, né? Margem de segurança contábil, né? Olhando só o passado. Então, mesmo do ponto de vista da receita, parece que assim, a receita subiu, mas o preço da ação também subiu muito. E aí aquela margem que existia historicamente, ela foi anulada. Então, de novo, a gente precisaria aí o papel cair talvez pela metade, né? Se a gente colocar aqui uns 22, aí a gente voltaria a ter uma margem contábil aqui da receita coerente com o histórico, né? Então, ainda assim, indica que o papel estaria muito caro, né, por essa análise aqui. E aí, quando a gente vai para patrimônio líquido, aí eu acho que fica mais claro a história, né? Então, basicamente, a gente tem aí um patrimônio líquido que disparou, né? E a cotação subiu só um pouco. Então, a gente teria aqui a margem de segurança contábil altíssima, né? Então, qual é o resumo da história, né? Isso aqui é Avon, é compra da Avon, né? Que está entrando aqui no patrimônio líquido da empresa. Então, basicamente, na minha opinião, né, o que o mercado está vendo? Está vendo uma possibilidade de grande alta da receita, tá? Eu diria aí 50% de alta, né, para chegar num valor justo, e também está vendo um crescimento grande de patrimônio líquido, né, que já aconteceu. Então, isso deve corresponder, né, deve ser traduzido a aumento de receita, a aumento de lucratividade. Porém, se a gente olhar a receita recente, né, dos últimos 12 meses, a gente está falando de uma receita de 42 bi, né, 41 bi, tá, de reais. E pelo que a empresa falou, né, a expectativa ali 2023 seria uma receita de 49 bi. Então, não parece ter um salto tão grande, né? Isso aqui teria que estar na faixa de uns 60 bi, alguma coisa assim. Se a gente fizer a simulação aqui, botar mais 3,0, e aí olhar ali o gráfico aqui, né? Receita por cotação, ó, a gente vê que chegou mais perto aqui da margem histórica, tá? Então, na minha humilde opinião, né? O que está no mercado agora teria que ter um aumento de receita até acima do que o esperado, né? a própria empresa do que a própria empresa considera, tá? Então essas são as minhas, vamos dizer assim, cadê, como é que eu tiro? São os números, né, que eu gosto de olhar, né, para a Natura, que me parece, né, que o mercado está pedindo demais pela empresa, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, isso aqui só o objetivo é você olhar esses gráficos, é você entender essa parte contábil, verificar que esses dados contábeis, né, eles refletem no preço, né? O preço depois anda, né? Quando a gente viu ali a margem de lucro grande, né, margem de segurança contábil grande em 2017, né, para a lucratividade, o papel rapidinho, né, disparou. Então, são gráficos muito interessantes da gente olhar, né? Não é recomendação, faça os seus gráficos, faça a sua análise, tá? Nosso objetivo aqui é mais ensinar, né, como fazer. Outros pontos que eu achei relevantes, né? Primeiro, intangível está muito grande, né? Então, agora, quando comprou a Avon, né, está comprando uma marca consolidada, então aumentou muito o valor de coisas que são intangíveis, né, que você não tem físico. Isso, por um lado, é arriscado, mas, por outro lado, é legal porque é barreira de entrada. Então, a marca Natura, a marca Avon, tem muito valor, porque isso aí, né, só de você lançar um produto que é Avon, esse produto vai vender, né? Então, o lado do intangível é um risco, mas ele também pode ser uma vantagem, então eu não penalizaria tanto por causa disso, tá? Agora, pensar num turnaround da Avon, ou seja, que agora a empresa vai começar a ter muita lucratividade, né? Você não comentou da governança, né? Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais rápido, mas basicamente, né, o Seabra e o Leal são pessoas aí muito respeitadas, então o pessoal
está acreditando muito na capacidade da gestão deles de virar a Avon para uma operação muito lucrativa. Eu tenho medo, né? Não é medo, eu não sei se vale a pena, neste preço da ação, né, pelos gráficos ali que eu mostrei, comprar essa tese de que eles farão com a Avon o que eles conseguiram fazer com a Natura, sendo que, como o Felipe mostrou ali, o gráfico da rentabilidade, né, da margem líquida, eu tenho dúvidas se a Natura foi realmente aquela coisa tão linda como se acha, né? Às vezes eu acho que pode ser que o mercado esteja dando muita credibilidade para eles e eles não consigam fazer esse turnaround na Avon, como eles mesmos colocam ali no risco, né, no formulário de referência. Outra coisa que eu acho relevante, né, essa expectativa da empresa de um EBITDA, né, de 350 milhões de dólares, né, que o Felipe falou. Isso, 350 a 450. Isso daria, se a gente converter aqui, mais ou menos coisa de 2 bi de reais, né, fantástico, fantástico. Então, assim, se você pensar que eles vão entregar o lucro que eles estão falando, aí a ação está barata, está baratíssima, que isso é, sei lá, 4 vezes aí o lucro esperado, né, histórico. Então, talvez aí a ação chegue o preço hoje, né, corresponda realmente à lucratividade que ela vai ter. Mas o que eu acho importante ter na cabeça é que o mercado está comprando lucratividade, não está comprando receita. Isso eu acho importante. Então, a receita, a gente já viu ali que está num crescimento da receita e já chegou no valor justo. Na verdade, a receita teria que subir mais. Só que a gente já viu que a própria empresa não acha que a receita vai subir mais. Então, aonde está o pulo do gato? Lucratividade. Então, o mercado acha que eles vão conseguir controlar custos, que eles vão conseguir fazer estratégias de marketing e extrair muita rentabilidade dessa receita que não tende a crescer tanto. Eu prefiro tomar cuidado, né? Prefiro ver sinais mais claros de que a margem de lucratividade realmente está subindo, porque os sinais que a gente tem hoje em dia, como o Felipe mostrou, é de queda, né? Então, é um negócio que eu teria cuidado. E aí, uma coisa que eu acho que é muito positiva, né? Olhar hoje, né, e falar do passado é muito injusto, né? Então, saber tudo o que aconteceu e falar mal da compra da Avon, eu acho que é fácil agora, né? Agora, olhando o passado, né, vendo a possibilidade de EBITDA que eles acreditam e vendo que eles investiram, né, e já planejavam, e foi o que fizeram, né, 160 milhões de dólares, né, sei lá, 600, 700 milhões de reais, isso é um lucro líquido, né, de um ano, para fazer uma empresa, né, grande, consolidada, fazer o turnaround, é baratíssimo. Então, lá no passado, eles pensaram certo, na minha opinião, né? Eu só não sei se eles vão entregar essa lucratividade que eles acham que conseguem entregar na Avon. Então, essa é a minha leitura hoje. Assim, eu teria cuidado e eu gostaria de ver a margem de lucro subindo, talvez ali por talvez 1 ano, 2 anos, para achar que a ação realmente no preço hoje está justa ou deveria subir. Essa é a minha visão, minha humilde visão, né, do preço atual. Não sei se que E você acha. dois pontos também interessantes em relação a isso da margem que você falou, é que a margem dela está caindo não por algum investimento pesado que ela esteja fazendo para crescer ou qualquer coisa desse sentido. Mas a gente vê a despesa com juros dela altíssima, então ela paga muito com juros, e também a despesa com vendas gerais e administrativas. Então ela gasta muito para simplesmente manter as suas operações, para continuar vendendo. Então é difícil a gente entender um aumento dessa margem se não estiver resolvendo o problema do porquê dessa margem está diminuindo, que seria esse ponto dos gastos com juros e gasto com vendas. E não, sei lá, em outro sentido. Então, acho que por conta desses dois pontos, né, que reflete na margem, é difícil da gente acreditar numa lucratividade tão alta, sendo que a receita a gente já viu que não vai ser tão alta assim, que até a empresa já apresenta. Então, essa minha... voltando para um pouco que você falou, a questão da relação também do risco-retorno parece que não está tão atrativo. A empresa é maravilhosa, os gestores são maravilhosos, a empresa tem operações muito boas, o mercado acredita, e eu também acredito que eles vão conseguir fazer um turnaround aceitável na Avon, ela vai poder ser lucrativa, como nos últimos trimestres ela vem diminuindo os prejuízos, tal, mas no patamar de preços que está a empresa, né, nos números que a gente vê do setor, que é um setor competitivo, é difícil da gente acreditar
né, no case das duas empresas até, né, num turnaround muito significativo que justifique o preço e também na melhoria das margens da própria Natura. Então, Perfeito. Basicamente, o que você está falando é, eles já têm uma lição de casa para ser feita com a Natura. Agora eles têm duas, né? Natura mais Avon, né? Exatamente. Exato. Assim, eu diria que entre 22 a 30 reais seria o valor de ação que hoje eu pararia para pensar, né, em comprar Natura. Então, realmente, assim, tá bem longe do que eu arriscaria. Eu acho que a gente tem coisas melhores, né? Mas essa é a minha opinião, né? Cada um faça a sua, né? O objetivo é que você entenda que, né, que quem compra Natura hoje está acreditando nessa virada da própria Natura e da virada da Avon, né, para uma lucratividade, uma margem de lucro, como ela nunca teve antes, provavelmente. Essa é a minha visão. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu acho que a gente vai conseguir olhar para trás, né, ver essa nossa live aqui e entender o que aconteceu, né, ver se Com a gente certeza. acertou ou não. E só para encerrar com 2 pontos com relação ao setor, né? O setor que ela atua cresce em torno de 3,5% ao ano. É um setor crescente, perene, tudo. E só que ainda assim não é um crescimento tão significativo. E com relação ao market share, ela tem a maior fatia de mercado aqui na América Latina, mas de 2011 a 2017, perdão, ela veio perdendo market share, isso é importante também. E só nos últimos 2, 3 anos que ela veio ganhando market share, mas muito também em função da aquisição da Avon. Parte desse ganho de market share veio da aquisição da Avon. Então a gente já pode também pensar em um novo gasto que é para continuar, para crescer, ela tem que continuar fazendo aquisições, que a gente vê outras empresas fazendo isso também. Então aí já é outro custo, outro pagamento que a gente vê que ela não tem margem para isso, né? Perfeito. Acho que é isso, né? É Quem está assistindo aí, se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Quem estiver assistindo a gravação também pode deixar um comentário, a gente responde. Se quiser sugerir aí empresas, né, para estudos aí nas próximas semanas, também fica à vontade. E é isso aí. Vamos pro feriadão, né, pessoal? Acho que sexta-feira, né, véspera de feriado, Verdade. A gente não faz nada, né? A gente faz sim, né? Quando a gente gosta do trabalho, a gente trabalha, né? Mesmo em véspera de feriado, assim. É isso aí. Beleza? Então, Felipe, valeu, obrigado. Beleza, então, Caio, obrigado pessoal que assistiu aí, que acompanhou a gente. Isso aí. Lembrando, como eu falei logo no comecinho, dia 19 de outubro, aula especial sobre como você sair dessa crise que a gente está tendo, dessa queda da bolsa, sair melhor do que você entrou, né? Como que a gente aproveita as crises. E eu vou ensinar 2 estratégias aí de opções para você aguardar as quedas na bolsa tendo renda e quando vem a queda, né, você consegue aproveitar bem. Então, só para você ter uma ideia, estava comentando com o Felipe, né, hoje eu já recuperei todo o prejuízo do mês passado e já entrei no positivo. Então, ainda falta recuperar um pouco do prejuízo ali de agosto, né, mas setembro já zerou. E a bolsa não subiu, né, tudo que caiu, bem perto, né, a bolsa caiu ali 15, 16% da máxima, agora está em 12, né, por aí, por cento da máxima, 12, 13% da máxima, de queda, né? E eu já recuperei todo o prejuízo do mês passado. Como? Dia 19 de outubro você vai entender essas 2 estratégias aí bem interessantes, que eu chamei de estratégias anticrise. Então vai ser uma aula à noite, às 8h30 da noite, 19 de outubro, ao vivo comigo, e você precisa se inscrever para participar dessa aula. A inscrição está gratuita, mas você tem que se inscrever, e está aí na descrição do vídeo, tá? Clica lá, coloca seu e-mail, e é lá no seu e-mail que eu vou mandar o link para você poder assistir a aula que vai ser ao vivo. Bom feriadão para todos, Felipe, obrigado. Bom que vamos. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço, cara. Falou.